Olá pessoal, aqui é Paulo Ferreira e sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui da minha mentoria de Dynamo Revit, beleza? Hoje a gente vai dar um passo a mais no Dynamo e a gente vai começar a trabalhar com coisas um pouquinho mais avançadas do que a gente trabalhou até agora, mas para a gente ir entendendo o comportamento aí, esse comportamento do Dynamo e para que a gente possa ir ganhando autonomia na ferramenta, tá? Vamos lá, gente. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a minha amiga engenheira Tati Coutinho. Eu abri aqui o Instagram dela, tá? Ela nos disponibilizou esse arquivo aqui que você tá recebendo aí nos downloads dessa aula, para que a gente possa fazer esse exemplo de hoje, tá? Então, gente, vamos fazer uma coisa legal. Vamos emitir energias positivas. Entra aqui no perfil dela, procura essa imagem aqui, tá? Eu não sei em que época você vai estar assistindo isso, mas aí você entra nessa imagem aqui, procura essa imagem, deixa um comentário aqui legal, agradece. Pô, eu já deixei o meu aqui, olha, modelagem muito bacana. Agradece aí que vai ser bacana, tá? Vai estar apoiando o trabalho dela. Ela produz conteúdo sobre famílias, tá? Então, se você também se interessar, segue ela lá, beleza? Então vamos lá, gente. Então hoje a gente vai entender bem como é essa questão de... A gente vai entender bem como é toda essa questão de como é que o Dynamo ele interpreta os dados, como é que a gente pode usar dados e como a gente pode usar o Dynamo para se comunicar com o Revit, como é que funciona essa comunicação, tá? Então vamos lá, o meu Dynamo, eu já tenho o Dynamo aqui, já estou com o Dynamo aqui aberto. E eu vou começar aqui uma nova rotina, tá? E a primeira coisa que a gente vai ver agora, gente, é questão dos inputs e dos tipos de dados que a gente tem aqui no Dynamo, tá? A gente tem aqui uma seção na nossa biblioteca chamada... Opa, só um momento. Chamada... Eita, meu Zoom It não está funcionando, mas tudo bem. Nós temos uma questão, uma seção aqui no Dynamo chamada Inputs, beleza? E aí, esses inputs, nós temos no Basic, nós temos alguns nodes que eu quero destacar aqui para vocês, que vai ser interessante a gente saber, tá? O primeiro deles, eu vou pegar o Number, certo? Então, o Number, ele é um node, tá? E ele é um node que a gente usa ele para a gente colocar na nossa rotina informações numéricas, um número, tá? Nós temos algumas variações desse Number. Nós temos o Number Slider, e nós temos o Integer Slider, certo? E aí, o que é que esses caras fazem? Todos esses três são números. Então, se você precisa de um node que está pedindo um input, uma entrada de um número, então você pode usar qualquer um desses três. Só que eles têm características um pouco diferentes, tá? O Number aqui de cima, ele é o Coringa. Ele serve para qualquer tipo de número, ele serve para número negativo, número decimal... Ele serve para qualquer coisa que você precisar, tá bom? E aí você pode estar utilizando esse number de cima, beleza? O que é que acontece? O number slider, esse do meio aqui, ele também vai servir para qualquer número que você precisar, só que ele tem umas características diferentes, tá? O que é que ele tem? Ele tem essa setinha aqui de baixo que você pode definir restrições para esse input aqui. Então isso é muito legal. Você tem o mínimo, o máximo e o step. O mínimo, digamos, é o valor mínimo para esse slider aqui ele funcionar. Ou seja, a gente vai estar estabelecendo um intervalo de números para que a gente possa ter essa restrição aqui nesse slider aqui do lado. Então se eu colocar aqui de 20 a 50, por exemplo, o meu slider aqui, olha, ele só vai de 20 a 50, beleza? E o step é justamente o incremento, é de quanto em quanto ele vai contar. Se eu colocar de 1, então toda vez quando eu mover esse carinha um pouquinho, ele só vai variar 1, beleza? Ele só vai variar com o resultado de 1. Então esse number slider é interessante. E esse integer slider, integer é inteiro, tá? Esse é um node que a gente usa para quando a gente precisar de números inteiros. Então, como ele só funciona com números inteiros, é interessante a gente utilizar ele quando a gente está tratando de quantidades. Então, aí a gente utiliza ele para não ter nenhum erro do usuário vir aqui, colocar 23.5, ele não vai aceitar, tá?
25.6, ele não vai aceitar. Você precisa colocar 26, aí ele entende o que é que você quer. Então isso aqui é bacana, beleza? Então isso aqui estão as variações do número. Outro input que a gente tem é o string. O string, toda vez quando você vê esse nome string, isso quer dizer informação de texto, informação com caracteres, certo? E esse string vem lá da programação, que a galera, não sei porquê, tá? Não sou programador, mas a galera se refere a informações textuais como string. Então aqui, por exemplo, você pode colocar qualquer informação que você quiser. Por exemplo, Dynamo é foda. Então isso aqui é uma informação textual, beleza? Outro input que eu gostaria de falar muito importante é o nosso boolean, ou o nosso dado booleano, como a galera aí da programação gosta de falar. O que é o boolean? É justamente a gente vai ter um node aí, que é esse cara aqui que você está vendo, e a gente vai ter um resultado de true ou um resultado de false. Então ou alguma coisa vai ser verdadeira ou alguma coisa vai ser falsa, tá? Então a gente tem esse tipo de dado e é como se fosse uma chavezinha, é uma chavezinha na verdade que a gente tem, é um recurso de programação que a gente tem para a gente fazer algumas verificações, para alguns nodes eles vão perguntar, eles vão pedir esse boolean. Então muitas vezes um exemplo que eu posso dar é que existem alguns nodes que trabalham com string e aí ele tem uma portinha para você colocar um boolean, ele perguntando: você quer que a gente considere as letras maiúsculas e minúsculas? E aí, se você quiser considerar, você marca aqui true e bota lá no node. Se você quiser que ele ignore, você coloca false e bota lá, tá? Isso é só um exemplo, mas nós temos vários outros exemplos, tá? Então esses aqui são os inputs principais, tá? Existem dois outros inputs que eu gosto de destacar, que são muito legais, que você não vai encontrar eles aqui. Você vai encontrar eles em Import, Export, e você vai encontrar ele em File System. Eu também os considero como inputs, que são justamente o File Path, e nós temos o Directory Path, certo? Opa! Vamos lá. E o que é que esses caras fazem, gente? Esses caras aqui, eles são para a gente indicar algum arquivo, o de cima aqui, o File Path, a gente vai, se a gente clicar aqui em Browse, a gente vai conseguir selecionar um arquivo do nosso computador. Digamos, eu vou selecionar isso aqui, deixa eu ver, por exemplo, esse vídeo aqui, não sei. E aí a gente consegue selecionar um arquivo e aí ele vai guardar a informação desse caminho desse arquivo aqui. E aí o Dynamo ele já está conseguindo ler esse arquivo aqui, beleza? Isso aqui de cima é para arquivos e isso aqui é quando a gente quer informar uma pasta, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, posso colocar aqui teste coordenadas e aí ele vai, isso aqui é uma pasta que eu tenho no meu computador, tá? E aí ele vai pegar a informação dessa pasta, beleza? Então o primeiro aqui é para arquivos, o primeiro aqui é para pastas. E aí, gente, deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Se você quiser fazer anotações na sua rotina, você pode vir aqui em editar e você seleciona essa opção aqui, olha, Create Note. Ou então usa o atalho Ctrl W, que é o que eu vou usar aqui, certo? Então aparece essa caixinha aqui, você pode arrastar ela para cá, dá 2 cliques e aí você anota. Então seleciona arquivos. E aí você coloca aqui nele, você pode dar um Ctrl W novamente, colocar aqui embaixo, seleciona pastas, certo? E aí você vai fazendo suas anotações. Outra maneira de você fazer anotações aqui você vai ver aqui no Monocle, tá? Você pode vir aqui no Monocle e no Monocle ele tem o chamado Sticky Note, certo? Então se você clicar, esse Sticky Note é interessante. Eu particularmente eu não uso, porque isso dificulta na hora de você compartilhar sua rotina com alguém, para o pessoal comparar, para o pessoal ver essas anotações, o pessoal vai ter que ter baixado lá o Monocle, enfim, eu não gosto muito de utilizá-lo, mas eu quero mostrar a vocês porque é um recurso a mais aqui interessante. Então o Monocle, ele cria esse Sticky Note, que é parecido com essas notes aí que a gente tem do Windows mesmo, e aí essa anotação aqui, ela sobrepõe tudo, tá? E aí você pode fazer anotações gerais aqui, por exemplo, tipos de dados, inputs, certo? E aí essa anotação fica aqui em cima e ela fica independente da sua rotina, olha. Então aí se você quiser utilizar,
tá aí, é um recurso do nosso Monocle, beleza? Então, é isso aí, galera. Eita, só um momento. É isso aí, beleza? Então, aqui estão os nossos tipos de dados, beleza? E já passando para esses tipos de dados, a gente precisa entender bastante o conceito de como o Dynamo ele interpreta esses tipos de dados. Você precisa prestar bastante atenção nisso, porque isso você pode travar na sua rotina por não entender esse conceito agora que eu vou te passar, beleza? E agora a gente vai fazer alguns testes com esses tipos de dados para que a gente possa ver que não é muitas vezes algo que faz sentido, não é assim para o Dynamo, tá? Então, por exemplo, gente, eu vou chamar um node aqui chamado igual igual. Esse é um node que eu tenho, que é um node de comparação, tá? Então você vai colocar aqui no X um valor, vai colocar no Y outro valor, e aí o node vai dizer se eles são iguais ou se não são iguais. Então, se for igual, ele vai dar um true, se não for igual, ele vai dar um false. Ou seja, ele vai exportar aqui um dado de Boolean, tá bom? Então, vê só, gente, vê que legal. Eu vou fazer uma cópia desse number aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Opa. Ctrl+C, Ctrl+V, vou colocar ele aqui e vou pegar esse string, Ctrl+C, Ctrl+V. Vê que legal. Aqui no number eu vou colocar 10, ele ficou 10. Então, gente, só fiquem ligados nessa questão do tipo de dados, tá? Às vezes nem tudo que parece beleza? Então vamos lá, gente. Então vamos prosseguir aqui, tá? Agora a gente precisa entrar com o conceito de listas, tá? E aí o que é que são listas aqui dentro do Dynamo? A lista do Dynamo, gente, as listas do Dynamo, elas são um conjunto de elementos ou um conjunto de itens, e esse conjunto de itens eles podem ser de várias coisas. Tudo aqui no Dynamo é uma lista. Tudo aqui no Dynamo ele funciona no conceito de lista, tá? Então, por exemplo, digamos que eu vou pegar o meu number, vou dar um Ctrl+C aqui e vou dar um Ctrl+V aqui do lado, certo? Ctrl+C, vou dar um Ctrl+V aqui algumas vezes, tá bom? Então, por exemplo, digamos que eu queira agora montar uma lista de números. Então, aqui eu vou colocar 12, aqui eu vou colocar 45, aqui eu vou colocar 60, aqui eu vou colocar 2. Então, beleza, eu tenho meus números aqui de forma separada. Se eu quiser criar uma lista com esses números, eu uso um node aqui que está aqui em list, ele está aqui em generate, e é o primeiro node aqui, olha, o list create, certo? Então, nesse list create, ele é um node um pouquinho diferente, porque ele vai permitir aqui que você habilite mais portas de acordo com a sua necessidade. Então, vou colocar aqui cada número meu em uma porta. E aí você está vendo que agora o output desse node é uma lista com números, tá? A gente pode fazer isso para qualquer coisa. Então, a gente pode pegar esse mesmo node aqui e a gente pode pegar agora um string. E aí a gente pode colocar aqui, beleza? Eu vou tirar esses outros caras aqui. E aí eu vou colocar, vou dar um Ctrl+C aqui algumas vezes. Vamos lá, mais um. E aí eu posso vir mudar, vamos colocar nomes aqui, sei lá, Paulo, Juliana, Diego, Braulio. E aí você coloca aqui e você monta a sua lista aqui, beleza? Então assim, o conceito de listas ele é muito importante aqui no Dynamo. E aí o Dynamo, as coisas no Dynamo, elas vão ficando mais... a gente vai ver isso, essa questão de listas mais na frente, a questão de como você trabalhar com essas listas de forma mais avançada. Mas só para você entender. Aqui eu tenho uma lista de nomes, aqui eu tenho uma lista de números. Se eu quiser criar uma lista de listas, eu tenho como. Vê que legal? Agora eu posso criar uma lista maior, onde eu tenho essas duas listas dentro dela. Então, assim, o Dynamo, ele te permite trabalhar com essa questão de listas de uma forma extremamente complexa e profunda, tá? Isso aqui eu só estou te apresentando que isso aqui é possível, mas a gente vai trabalhar com essa questão de listas
de uma forma mais aprofundada nas próximas aulas, beleza? Mas aqui o que é que eu quero te dizer? Numa lista do Dynamo, seja essa lista de letras, de strings, seja essa lista de números, seja essa lista de elementos do Revit, vão ter algumas partes da lista que você precisa se ligar. Primeiramente, você tem que observar que aqui embaixo, entre esses colchetes aí, né, colchete, chave, sei lá como é que chama esse símbolozinho, você vai ver a quantidade de elementos dessa lista. Porém, você está vendo aqui, olha, que a contagem da lista, ela sempre começa do zero. Isso é uma característica de programação. Tudo em programação começa a ser contado a partir do zero. Então, o último item aqui, ele é o item 3, mas a lista ela sempre vai ter um a mais em relação a esse item 3 aqui, porque ele começa a contar do zero, beleza? Então, a lista sempre se começa a contar do zero, e você está vendo que esse númerozinho aqui que a gente tem dentro dessa caixinha, ele é o index, certo? Ele é o index da lista, beleza? E o que é o index? O index é o endereço do elemento. Pera aí, deixa eu colocar mais do elemento na lista, certo? Então esse index, ele significa o endereço desse elemento. Então Diego, por exemplo, Diego está em que endereço? Ele está em que index? Ele está no index 2 da lista. Então se eu pegar o node chamando o index 2 da lista, eu chamo esse elemento, esse string Diego, beleza? Então assim, isso é só conceitos iniciais para você se ligar, tá bom? Eu vou salvar esse arquivo aqui. Deixa eu vir aqui na minha área de trabalho, mentoria, aulas, isso aqui é a nossa aula 3, tá? E aqui em arquivos eu vou salvar aqui. E eu vou colocar aqui o arquivo, o nome do arquivo vai ser inputs e listas, certo? Esse arquivo vai estar disponível aí para você fazer o download. Agora eu vou fechar esse arquivo e vou abrir um arquivo novo aqui. E agora a gente vai começar a entender como é que a gente consegue conversar com o Revit, tá bom? O Dynamo começa a conversar com o Revit. Uma característica bastante interessante. Para você abrir o Dynamo Revit, para você abrir o Dynamo Revit, você precisa abrir o Revit, logicamente, certo? Então, como é que funciona isso aqui, gente? Então, gente, o Dynamo, ele sempre vai estar lendo o arquivo que está aberto, certo? Então, eu estou aqui com o meu Dynamo aberto, vou abrir uma rotina, por exemplo, e aí, gente, o Dynamo, esse Dynamo aqui que está aberto, essa janela aqui, está lendo esse arquivo, tá? Está lendo as informações desse modelo. Se eu vier aqui, e você sabe também que no Revit a gente tem a possibilidade de abrirmos vários modelos ao mesmo tempo, famílias, outros projetos. Então, se eu vier aqui e abrir um projeto novo, por exemplo, e agora a minha janela ativa está nesse projeto novo. Se eu vier no Dynamo aqui, o Dynamo ele vai me dar a seguinte mensagem, olha. Dynamo is not pointing at the current document. Então, o Dynamo ele não está apontando para o documento ativo. Então, veja que essa janela do Dynamo, a janela do Dynamo, ela vai se fixar, digamos assim, no documento em que você abrir ela, tá? Isso não era assim nas versões mais antigas. Se você pegar uma versão do Revit 2019, por exemplo, você vai ver que o Dynamo, quando você mudava a janela ativa, ele começava a olhar para o outro documento, ele começava a ler as informações do outro documento. Só que isso sempre deu muito problema. Então você está vendo que aqui agora eu não consigo utilizar, eu não consigo executar minha rotina não está apontando para esse documento novo aqui, certo? Então se eu quiser criar uma rotina que aponte para esse documento, eu venho aqui, fecho o Dynamo, certo? E abro um nessa janela aqui, tá? E aí quando eu abrir um nessa janela, com essa janela ativa, ele vai estar tudo normal. E aí se eu voltar para esse modelo, para o meu modelo, a minha janela ativa agora está no meu modelo anterior, ele vai dar essa mensagem aqui, olha, Dynamo não está apontando para o documento ativo, beleza? Então preste atenção nisso, que isso é bem importante. E vamos lá.
Então, a parte que a gente vai ver agora, gente, é a parte de seleção de elementos do Revit no Dynamo. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma rotina de melhoria de alguma coisa, ou sei lá, a gente quer alterar algum parâmetro dos elementos no Revit, ou a gente quer fazer algum tipo de verificação no Revit, a gente vai ter que selecionar elementos do Revit. Então, todos os nodes em relação ao Revit, eles vão estar aqui na biblioteca em Revit. E quando a gente está tratando de seleção, a gente vai vir aqui em Selection e a gente vai ter uma lista de nodes aqui para que a gente possa utilizar no nosso modelo. Então a gente vai ver aqui um por um a maioria deles. O primeiro, All Elements at Level. Então, vê só, ele está pegando todos os elementos de um nível, tá? Então ele está selecionando todos esses elementos de um nível. E aí eu pergunto a você, o que são elementos? Como assim? Todos os elementos de um nível. O que são elementos? E aí é onde a gente precisa entrar em outro conceito, que é um conceito de BIM, que talvez seja o conceito mais importante dessa aula. Se você entender isso aqui que eu vou te mostrar agora, você entende o Revit, você entende como é que o Dynamo está se comunicando com o Revit e você vai evitar grandes problemas de lógica que você pode ter ao construir suas rotinas, tá? Que é justamente essa imagem aqui que eu separei para vocês. Essa imagem aqui, gente, ela é uma imagem que eu acho que está até lá no Dynamo Primer, que é a principal fonte de conteúdo do Revit, tá? Do Dynamo. E aí ela fala da hierarquia do BIM, certo? Como é que funciona isso aqui? Gente, a gente tem as categorias, que são as categorias que a gente já conhece. A gente tem Furniture, que é mobiliário. A gente tem Columns, como você está vendo aqui, colunas. A gente tem categorias de Generic Model, modelo genérico. A gente tem categorias de, deixa eu ver, Doors, que são portas, janelas, windows, enfim. Dentro dessas categorias, a gente tem famílias, certo? Então, por exemplo, aqui você tem a categoria de coluna e você tem dois tipos de famílias. Você tem a Round Columns e você tem a Rectangular Columns, certo? E cada família dessa, ela pode conter tipos, certo? Então, os tipos das famílias, eles vão variar de acordo com a família. Então, por exemplo, eu tenho um round column de 600 milímetros, eu tenho outro round columns aqui, eu não sei porque está com o mesmo nome, mas, digamos, eu poderia ter um round columns de, sei lá, 700 milímetros, certo? 700. E aqui você está vendo que eu tenho, por exemplo, nesse caso, o rectangular columns, eu tenho uma de 450 por 600, outra de 600 por 750. Então, isso aqui é o tipo da família, certo? Essas duas aqui, elas são da mesma família, certo? Mas elas são de tipos diferentes. E por último, nós temos o conceito de instâncias, certo? E essas instâncias aqui, elas são justamente os elementos individuais modelados dentro do Revit, tá? Então vamos ver um exemplo aqui na prática no nosso modelo aqui, beleza? Eu vou minimizar e a gente vai vir aqui. Vê que legal, nós temos uma família aqui de prateleira. Se eu clicar aqui, eu estou vendo que essa família de prateleira, ela é do tipo 200 milímetros, certo? Então isso aqui, a família é a prateleira e o tipo dessa prateleira é 200 milímetros, beleza? E aí qual é o interessante? Nós temos agora 4 instâncias dessa prateleira. E outra coisa, qual é a categoria dessa prateleira? A categoria dessa prateleira a gente vê aqui, olha, é o Furniture, tá? Então, em relação a essa prateleira, a gente está vendo que a gente tem... desculpa aí, gente. Só um momento. A gente está vendo que a gente tem... vamos lá. Eita, eu tô errando aqui. Desculpa aí, gente. Blue. Agora vai. A gente tá vendo que a gente tem a categoria de Furniture, certo? Isso aqui é a categoria. Abaixo de Furniture, a gente tem a família que é prateleira. Dentro de prateleira, a gente tem o type, que é 200 milímetros.
E dentro do type, dentro desse type a gente tem 4 instâncias, que são os 4 elementos que estão modelados aqui no nosso modelo, beleza? Então, se você entender esse conceito bem, você vai ter sucesso quando você estiver pensando na sua lógica aí de Dynamo, beleza? Então, voltando lá para o Dynamo, então o que é que esse cara está pegando? Esse cara está pegando as famílias? Não, esse cara está pegando os elementos. Então, toda vez quando você vê All Elements aqui no Dynamo, isso quer dizer que ele está pegando as instâncias, certo? Do modelo. Então, beleza, All Elements at Level. Então, esse cara ele vai pegar todos os elementos em um determinado nível. E qual é o input que ele está pedindo? Qual é a informação aqui que ele está pedindo? Ele está pedindo um level. E como é que a gente seleciona esse level? Aqui mesmo em Selection, a gente vai ver um node aqui embaixo. Olha aqui, Levels. Que esse node aqui é um node específico para você selecionar os levels do seu projeto. Se você clicar aqui nessa setinha para baixo, você vai ver que você tem uma lista de todos os níveis que você tem naquele projeto. E claro, essa lista vai variar, ele está lendo as informações em tempo real do seu projeto. Então vou selecionar nível 1 e vou colocar aqui. Quando eu coloco o meu cursor em cima do node, aqui embaixo olha, eu tenho uma lista. Lembra de lista? E agora eu tenho uma lista de elementos aqui do Revit, tá? E por que eu sei que essa é uma lista de elementos do Revit? Primeiramente, por causa do node, né? Que eu usei o node de seleção do Revit. Mas, se você tiver alguma dúvida, você pode ver que do lado do nome aqui, você tem essa caixinha verde com uma numeração dentro. Isso aí é o ID do elemento do Revit, tá? E aí, todos os elementos do Revit, tudo quando for elemento do Revit, ele vai pegar esse ID aqui e vai colocar aqui do lado, beleza? Se você clicar aqui em cima do ID, por exemplo, você vai ver que ele vai centralizar esse modelo aqui no Revit. Então deixa eu pegar por exemplo, folha vertical. Vou dar um clique aqui. E se você voltar lá para o Revit, você vai ver que ele já centralizou aquele elemento lá com aquele ID. Então, essa centralização aqui, o Dynamo ele permite, conversando com o Revit, ele permite fazer. O elemento ele não é selecionado, mas você vê ele centralizado na sua área de trabalho aqui do Revit, beleza? Então vamos lá. Então esse cara ele pegou todos os elementos de um nível, tá? Então beleza. Vamos para o próximo. All Elements of Category. Bem, esse cara aqui ele vai pegar todos os elementos de uma categoria. Então agora ele não está restringindo a seleção por nível. Agora ele está pensando na categoria. E para a gente selecionar a categoria, a gente vem aqui na mesma aba aqui de nodes, a gente seleciona o node Categories. E aí a gente clica aqui embaixo, a gente tem as diversas categorias do nosso Revit. Gente, é como se tem muito mais categorias do que a gente tem disponível lá na interface do nosso Revit, tá? Então preste atenção, quando a gente vai criar, por exemplo, uma família aqui, eu vou criar um generic model aqui qualquer, certo? E aí eu vou colocar aqui Matrix Generic Model, um generic model aqui qualquer, beleza. Quando a gente vai selecionar a categoria do generic model, olha que legal, a gente tem uma série de categorias aqui. Então Doors, Storage, Furniture, Generic Models, Lighting, Devices, Mass, a gente tem vários, pelo visto Mass aqui não é possível, olha, não é possível mudar, beleza. Então, você tem várias categorias aqui. Só que você está vendo ali no Dynamo que naquela lista de categorias eu tenho muito mais categorias. Deixa eu fechar essa família aqui, certo? Beleza. Você está vendo que você tem muito mais categorias do que tem ali na interface do Revit. O que eu entendo disso é que é como se o Dynamo ele tivesse te permitindo pegar as categorias gerais, por exemplo, Doors, e aí dentro de Doors você tem essas subcategorias. Então você consegue acessar através desse node as categorias e subcategorias daquela categoria. Então em Doors você tem Doors, Frame and Mullion.
doors, glass. Então, quando você cria uma extrusão lá dentro de da categoria de doors, que é portas, você consegue classificar, por exemplo, uma extrusão ou um elemento lá que você clicar, que você criar, em uma dessas subcategorias aqui, tá? Claro que isso aí é mais questão de família, isso aí é mais avançado. Mas enfim, você consegue fazer isso e através desse node aqui você consegue acessar isso. De qualquer jeito eu vou colocar aqui agora furniture, isso é mobiliário, e vou colocar aqui em categorias. E olha aí que legal, ele já me deu uma lista dos elementos que estão nessa categoria no modelo. E agora ele não está levando em consideração o nível, ele está levando em consideração todo o modelo, beleza? O próximo que a gente tem aqui é o All Elements of Category in View. O que é que esse cara faz? Ele faz a mesma coisa que esse cara faz aqui em cima, mas ele leva em consideração a vista, tá? Então, por exemplo, nesse All Elements of Category, a gente vai passar uma categoria, vou dar um Ctrl C aqui, a gente vai passar uma categoria, e aí agora, para o Node funcionar, você vê que ele está cinza aqui. Vê que esse Node aqui de cima, ele tá escuro, aqui em cima, e esse Node aqui de baixo, ele está clarinho. O que quer dizer isso, gente? Isso quer dizer que o Node, ele não está ativo ainda, ele está no estado inativo. Então, ou seja, ele está faltando informações aqui para ele conseguir trabalhar, beleza? Então, a gente vai colocar a View. E onde é que a gente seleciona a View? Aqui mesmo, nessa seção de Selection, lá embaixo, você tem um Node aqui, Views. E aí eu vou selecionar as minhas vistas. E aí, lembrando, gente, que esse Node aqui de Views, ele está lendo todas as vistas do seu projeto, só que ele também lê View Templates de vista, tá? Então, assim, ele tá uma lista onde ele coloca todas essas informações para que você tenha elas aqui, você possa selecionar. Então, por exemplo, eu vou selecionar a vista 3D e vou colocar aqui. Agora eu vou ver aqui no meu Node. Para você fixar aqui essa lista, você clica aqui nesse pinozinho e aí você fixa essa lista aqui, tá? Você está vendo que agora ele está levando em consideração essa vista que eu tô e ele está me dando uma lista da categoria de furniture, de mobiliário. Eu preparei aqui uma lista, uma vista chamada 3D No Furniture. E o que é que essa vista eu fiz nela? Eu desabilitei todos os mobiliários dela. Então, se a gente vier aqui, se a gente mudar... Opa, aqui não, desculpa. Aqui embaixo, se a gente mudar para 3D No Furniture, olha que legal, ele está me dando agora uma lista vazia, uma empty list. Por quê? Porque esse cara, ele está levando em consideração a vista, beleza? Aqui a gente tem também outra forma de seleção dos elementos do Dynamo, do Revit, chamado All Elements of Family Type. Esse aqui é muito usado, gente. E esse cara aqui, ele vai dar uma... Ele vai selecionar todas as famílias, todos os family types das famílias das famílias carregáveis do seu modelo, tá? Então, se você vier aqui em Family Types, certo? Você vai ter um drop-down aqui, onde você vai ver todas as famílias que você tem, que são famílias carregáveis. Você vai ver o nome da família, 2 pontos e o Family Type. Então, por exemplo, se a gente for procurar aquela prateleira, olha aqui que legal, a gente tem prateleira, 2 pontos, 200 milímetros, que é o Family Type. Se a gente tivesse prateleira 300 milímetros, prateleira 450 milímetros, a gente teria o nome aqui da prateleira repetido e o Family Type. Você está vendo, por exemplo, esse Window Casement. Olha aqui, ela está repetida porque aqui está uma lista com os quatro elementos dela, os 4 tipos dela, tá? Se eu clicar aqui em prateleira, agora o Dynamo ele vai olhar para essa Family Type aqui e quando eu passar esse cara aqui para esse Node, ele só vai selecionar os elementos que são dessa Family Type, beleza? Então é isso. Agora nós temos um All Elements of Type, certo? E o que é que esse All Elements of Type faz?
Gente, eu não consigo te dar a característica, a descrição exata desse Node aqui, tá? Mas de acordo com os meus estudos, de acordo com o que eu vi, esse Element Types que você pode acessar aqui, olha, ele vai te dar acesso a coisas dentro do Revit que não necessariamente são famílias carregáveis, tá? São muitas vezes coisas, famílias de sistema do Revit, tá? Então, basicamente, tudo que tu não encontrar aqui, tu vai encontrar aqui, beleza? Basicamente é essa lógica que tu tem que utilizar, beleza? E aí, uma coisa interessante que eu gostaria de citar esse exemplo é que, por exemplo, há algum tempo atrás eu precisei selecionar no meu modelo os import CADs. Eu importei uma série de DWGs e aí eu queria selecionar pelo Dynamo todos esses DWGs. E aí eu vou inserir um aqui só para a gente ter um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho um CAD aqui. Eu não sei se eu vou achar. Deixa eu ver aqui se eu tenho algum CAD. Eu vou achar aqui no meu OneDrive, só um momento. Conteúdo digital. DWG, vou selecionar qualquer um aqui, tá? Pronto, esse banco de dados aqui. Vamos selecionar esse cara aqui, beleza? Vou colocar ele aqui no meu modelo. Nossa, esse arquivo deve ser enorme, então. Nossa, esse arquivo está enorme. Eu acho que deve ter coisa perdida dentro desse arquivo. Deixa eu selecionar outro. Vamos lá. Cadê o meu modelo? Meu Deus. Deixa eu colocar outro agora, tá? Pronto, vamos colocar esse aqui. Eu vou colocar ele em metros. Vamos colocar esse aqui dentro, beleza? Olha aqui, tem coisas perdidas aqui, beleza. Importou. A gente não tá ligando para isso. E agora o que é que eu quero? Eu quero selecionar esses caras aqui dentro. Eles não são famílias carregáveis. Eles são meio que elementos especiais dentro do Revit, beleza? Então a maneira que eu usei para achar ele aqui foi em Element Types. E aí eu procurei aqui Import Instance, porque ele é uma instância importada. E aí eu peguei esse cara, coloquei aqui, e olha que legal, os meus dois DWGs, eles estão aqui, beleza? E aí eu consegui achar esse elemento, eu consegui puxar essa informação desses elementos através desse cara aqui, beleza? Gente, e aí nós temos alguns nodes aqui de seleção de famílias de sistema. O que são famílias de sistema? São famílias que você não precisa modelar, já vem no Revit, que são paredes, são pisos, o que é que nós temos mais, famílias de sistema? São paredes, pisos, nós temos também famílias de sistema. Nós temos as vistas, né? As vistas são famílias de sistema, enfim. E aí você consegue selecionar essas pessoas aqui, olha. Nós temos um Floor Types, então você consegue selecionar, você consegue identificar todos os tipos de piso através desse node específico. Você tem o Wall Types, certo? Você tem o Structural Columns Types, você tem o Structural Framing Types, para quem trabalha aí com estrutura, certo? E enfim, você tem outras maneiras aqui de selecionar esses tipos aqui desses elementos, beleza? Então vamos lá, gente. Eu vou te mostrar só mais dois carinhas aqui, que são seleções do Revit de formas mais manuais e mais específicas, tá? Então, por exemplo, nós temos o nosso Select Model Element e nosso Select Model Elements. E o que é que esses caras estão fazendo? Esses caras, eles selecionam coisas do nosso modelo de forma manual, beleza? Então, por exemplo, aqui eu tenho esse cara aqui de cima, ele vai selecionar apenas um elemento, e esse cara aqui de baixo, ele vai selecionar vários elementos. Como é que a gente faz isso na prática? O Select Model Element, a gente clica em Select, a gente minimiza e a gente tem como selecionar de forma... Deixa eu tirar logo esses CADs, tá? Uma coisa interessante que a gente pode fazer, olha. Eu vou vir aqui na minha rotina.
Tá ligado que a gente selecionou os CADs aqui? Beleza, eu vou selecionar um node aqui chamado Element Delete. E ele vai deletar os elementos. Quando eu passar esses CADs para cá, ele deletou os meus CADs. Beleza? Eu deletei pelo Dynamo. Beleza, vamos lá. Eu tenho esses elementos e vamos lá. Select Model Element. Eu clico aqui e aí eu agora tenho como selecionar um elemento. Você está percebendo que o Revit aqui, ele ficou cinza aqui, Então eu tô com as minhas barras laterais desabilitadas. Por quê? Porque o Revit está esperando você selecionar. Então vou selecionar, por exemplo, essa mesa aqui. Dou um clique. Agora eu já tenho aqui a minha informação desse elemento. Olha que legal. Já tenho o type, o family type, e já estou vendo que eu selecionei um elemento aqui. E como é esse Select Model Elements? Eu vou clicar aqui, vou baixar esse cara e vou ter que abrir uma janela de seleção. Então eu posso abrir tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. E aí eu selecionei esses elementos, beleza? E aí eu posso colocar esses elementos onde quer que eu precise colocar aqui, beleza? Então, beleza, gente. Então a gente viu bacana como esses nodes aqui de seleção. Meu conselho é que você pegue esse arquivo aqui, eu vou salvar esse arquivo aqui e você adicione suas anotações. Então, pfdim, eu vou colocar aqui métodos de seleção de elementos, métodos de seleção Revit, certo? E aí você abre esse arquivo aí e você faz as suas anotações, beleza? Eu vou abrir um novo arquivo e agora a gente vai, para finalizar essa aula, a gente vai trabalhar com parâmetros de instância, alterando parâmetros de instância e alterando parâmetros de tipo, tá? Então, a gente vai usar todo esse conhecimento que a gente teve aqui para a gente alterar esses parâmetros tanto de instância quanto de tipo dos nossos elementos no Revit. E a primeira coisa que eu vou pedir para você fazer é vir aqui no automático e colocar isso aqui em manual, beleza? Por quê? Porque agora a gente não quer que toda vez quando a gente faça uma modificação, o Dynamo execute. A gente só quer que ele execute quando a gente apertar aqui em Run, beleza? Então vamos lá. O elemento que a gente vai selecionar, que a gente vai trabalhar aqui, que eu preparei para vocês, é justamente essas prateleiras aqui. Essas prateleiras, elas foram modeladas pela engenheira Tati Coutinho, tá? Como eu mencionei no começo do vídeo. E agora eu preciso alterar esses parâmetros dessas prateleiras, tá? E agora eu quero fazer isso pelo Dynamo, certo? E aí você me fala, porra, Paulo, eu só tenho 4 prateleiras. É muito melhor alterar esses parâmetros dela na mão. E aí eu vou dizer para você, sim, cara, eu concordo com você. Só que veja bem, isso é uma aula experimental, isso é uma aula que eu quero te apresentar os conceitos. Então, você, utilizando esses mesmos conceitos que eu estou te dando aqui, tu consegue fazer isso para 10.000 objetos que tu tem dentro do Revit, beleza? Então, só presta atenção. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu preciso fazer é selecionar esses elementos, tá? Então, se eu sei que eu quero alterar os parâmetros desses elementos, eu sei que a finalidade é essa, a gente começa a pensar no que a gente quer lá no final. O que é que eu quero? Eu quero alterar os parâmetros desses elementos. E como é que eu faço para alterar os parâmetros desses elementos? Deixa eu fechar isso aqui. Eu seleciono os elementos, beleza? Então, eu venho aqui em Revit e agora a gente precisa interpretar qual a nossa melhor maneira de selecionar esses elementos. A gente vai selecionar por nível, por categoria navio, por family type. Então, e aí, o que é que você acha? Como é que você acha que a gente deveria selecionar esses elementos, tá? A gente também pode selecionar manualmente aqui, olha, Select Model Elements, Select Model Elements. A gente pode utilizar isso, claro. O que eu vou utilizar aqui, gente, vai ser esse All Elements of Family Type. Por quê? Porque eu vou dar o Family Type da prateleira e eu sei que no meu modelo eu só tenho essas 4 instâncias. Isso é uma coisa que eu sei.
Só que quando você tem um modelo que você quer, você não sabe, tem essas informações que é na maioria dos casos, você vai precisar fazer uma série de filtragens aí na sua seleção. Isso aí a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então vamos lá, galera. Eu vou selecionar pelo Family Type. Eu vou clicar aqui em Family Type, beleza? E agora eu vou selecionar a minha prateleira. Eu já sei que é prateleira 200 milímetros. E eu vou colocar aqui nesse Family Type, beleza? E aí o que é que eu tenho aqui, gente? Eu vou dar um Run. Vê que agora ele não executou, olha. Ele está esperando você dar um Run. E quando eu dou o Run, aí eu já tenho esses 4 elementos. Então vamos lá. Você sabe que todas as famílias existem parâmetros de tipo e parâmetros de instância, não sabe? Pera aí. Você não sabe disso? Calma. Você deveria saber. Se você está nessa aula aqui, já querendo aprender Dynamo, você deveria ter uma noção do que é parâmetro de tipo e do que é parâmetro de instância. Só que eu vou te ajudar, tá? Isso é um conceito que, infelizmente, a maioria dos cursos de Revit, eles não abordam isso. Pelo menos os cursos que eu vi até agora, né? E aí, isso é um conceito bastante interessante. E eu acabei de fechar a minha imagem, tá? Eu ia mostrar a vocês, ia voltar para vocês naquela imagem. Deixa eu abrir ela rapidinho aqui. Mentoria, aulas, fundamentos, arquivos, essa imagem aqui, tá? Então, gente, vê só. Quando eu tenho um tipo de família, por exemplo, eu tenho essa Round Column 600 milímetros. Quando eu tenho esse tipo dessa família, existem parâmetros onde eu vou mudar ele no tipo da família e ele vai mudar para todos os elementos do modelo, porque ele é um parâmetro de tipo, ou seja, ele está alterando o tipo da família. Exemplo, deixa eu voltar aqui no meu Revit. Eu tenho essas prateleiras aqui. Se eu quiser acessar os parâmetros de tipo dela, eu clico nela e venho aqui Edit Type. É a forma mais fácil. E aí, vê só, eu tenho esses parâmetros aqui, eu tenho o parâmetro de material. Eu vou mudar esse material aqui, certo? E eu vou colocar aqui outro, sei lá, eu vou botar esse brick aqui, pronto. Vê que legal, quando eu altero, eu alterei em todas as instâncias do modelo, eu alterei. Por quê? Porque isso é um parâmetro de tipo. Então, para você acessar os parâmetros de tipo, você vem aqui. Parâmetros de instância. Como é que você acessa os parâmetros de instância? Os parâmetros de instância, assim que você clica na instância, eles vão estar aqui fora. Esses parâmetros que estão aqui fora, eles só mexem com esse elemento que está selecionado. Então, por exemplo, aqui você está vendo aqui que eu tenho um parâmetro de comprimento. Então, eu vou colocar 1600. Olha que legal. Esse parâmetro de 1600, ele só mexeu nesse elemento aqui de forma isolada. Por quê? Porque ele é um parâmetro de instância e não de tipo. Então, o parâmetro de tipo, ele vai alterar o tipo. E o parâmetro de instância, ele vai alterar cada elemento individualmente. Beleza? Então, beleza, você já entendeu. Então, como é que a gente faz? E para você acessar tanto esse parâmetro de tipo como de instância pelo Dynamo, existe de você fazer isso, tá? E essa aula aqui vai ser bastante interessante por isso. Então, se eu quiser acessar um parâmetro de instância, que é o mais fácil. Para um parâmetro de instância, como o parâmetro de instância ele vai mexer em cada instância, em cada elemento, eu preciso extrair o parâmetro do elemento, concorda? Então, beleza. E como é que a gente faz para a gente extrair um parâmetro do elemento, por exemplo? Então, eu posso vir aqui em Revit e posso vir aqui em Elements e Element, tá? Vou vir aqui em Element. E aí eu te pergunto, gente, existem duas coisas que a gente faz com parâmetros principal, tá? Principalmente existem essas duas coisas, que são dois nodes, que eles são, acho que os dois nodes, se não forem os mais usados, eles são um dos mais usados, que é o nosso Get Parameter Value by Name e o nosso Set Parameter by Name. Esses dois nodes aqui, eles são importantes. Por quê? Porque um node desse, ele pega o resultado do parâmetro, ele pega o valor do parâmetro, e outro node, ele seta, ou seja, ele altera o valor desse parâmetro, beleza? Então vamos ver logo esse cara aqui pegar o valor do parâmetro.
Então esse cara aqui, ele está pedindo os elements. Então quando a gente usa esse cara e a gente passa os elements para ele está olhando os parâmetros dos elementos, os parâmetros de instância dos elementos. E aí ele está pedindo aqui o nome do parâmetro. E aí eu vou clicar com o meu botão direito, vai abrir essa caixinha de pesquisa, eu vou digitar aqui string. E aí agora eu tenho uma caixinha de string. E aí o que é que eu vou fazer com esse string? Eu vou dar o nome do parâmetro. Presta muita atenção. O Dynamo e o Revit, eles são case sensitive, tá? Case sensitive. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele se importa quando o negócio é maiúsculo e minúsculo. Então, por exemplo, eu vou clicar numa prateleira e eu estou vendo aqui que eu tenho esse parâmetro aqui, por exemplo, de comprimento, certo? E aí, se eu quiser obter esse valor desse parâmetro, eu tenho que digitar exatamente como é aqui. Então, eu tenho que vir aqui e digitar head, prateleira, prateleira, comprimento, certo? Eu preciso digitar exatamente como é. E aí, quando eu passar esse cara para cá e der um run, ele vai me dar uma lista com o resultado dos parâmetros de cada prateleira, de cada elemento da prateleira, beleza? Beleza, gente. Então é assim que você acessa um parâmetro de instância do elemento, beleza? É até bom você colocar uma anotação aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui e vou colocar uma anotação aqui e vou colocar parâmetro de instância, certo? E como é que você acessa um parâmetro de tipo? Eu vou copiar isso aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E agora eu quero acessar o valor de um parâmetro de tipo desses elementos. E aí a gente vê o nome do parâmetro que a gente quer. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no meu Edit Type. E aí um parâmetro de tipo que eu quero, por exemplo, vamos pegar essa prateleira largura, certo? E aí eu vou pegar isso aqui e vou digitar aqui head, prateleira, largura. E vou dar um run. E olha o que aconteceu. Ele me retornou um monte de vazios. Por quê? Porque ele não está encontrando esse parâmetro nos elementos. Porque esse não é um parâmetro dos elementos. Esse não é um parâmetro das instâncias. Esse é um parâmetro do tipo do elemento. E como é que a gente faz para indicar, para conseguir o tipo do elemento? A gente usa um nodezinho aqui chamado, olha, element. Olha aqui, ele está lá embaixo. Element type. Então esse node aqui, ele vai pegar o element e ele vai extrair o element type, tá bom? Então eu vou clicar no element, vou colocar aqui e vou colocar em element type e vou colocar aqui, beleza? Você está percebendo que deu esse negocinho aqui, olha? Isso aqui é um bugzinho que eu tenho percebido do Dynamo nos últimos dias, tá? Então se der isso aí no seu, não se preocupa, só deleta, tá? Então beleza, eu agora quero o element, eu quero o element type. Então agora, quando eu der um run, eu agora vou ter esses valores. Por quê? Porque eu extraí o tipo desses elementos aqui. Então eu extraí o tipo deles. Por uma ironia, os 4 elementos, eles são do mesmo tipo, certo? E percebam uma coisa diferente. A prateleira aqui, ela está com 375591. E aqui eu tenho o type dele, ele está com 375728. Ou seja, é diferente. Aí você me pergunta, mas Paulo, por que é diferente? Por quê? Porque para o Revit, uma coisa é a instância, outra coisa é o tipo da instância. Então são como se fossem dois conceitos, duas coisas diferentes no Revit. Quando você entende isso e vai trabalhar com Dynamo, o jogo muda, tá? Você já consegue ter essa visão avançada. E, gente, essa visão, ela me ajudou muito a resolver diversos problemas nas rotinas que eu fiz até hoje. E, enfim, fiquei muito grato de ter aprendido isso logo no começo, tá? Eu vejo que muita gente usa o Dynamo e não tem essa noção ainda desses elementos e desses tipos dos elementos. Então, estou te passando esse conteúdo que eu acho que vai fazer a grande diferença aí
no teu conhecimento aí, beleza? Então vamos lá. Então agora eu tenho agora esses valores. Aí vê só uma coisa diferente, gente, só uma observação. Como eu quero mudar o valor do tipo, se eu mudar o valor do tipo, ele vai mudar para todo mundo, beleza? Então, teoricamente, eu não preciso desses 4 aqui, porque os 4 são iguais. Só como é que eu garanto a minha rotina que eu só vou pegar os types iguais e eu peço para a minha rotina verificar isso? Eu posso utilizar um nodezinho bem bacana aqui, que a gente vai ver em lista, que é aqui, lista, eu acho que é modify, eu sempre esqueço onde está. Não, eu acho que é em inspect, que é a lista, olha aqui, unique items. Então é list unique items. Esse cara ele vai interpretar uma lista e ele vai colocar nessa outra lista só os elementos únicos. Então, se eu tenho 4 elementos iguais aqui, ele só vai pegar um elemento que são os elementos únicos. E agora eu passo esse cara para cá, certo? E agora, como é um elemento de tipo, agora eu só vou ter um resultado aqui. Por quê? Porque essas 4 prateleiras são do mesmo tipo, beleza? E agora, para todos esses nodes aqui, é para eu, vou colocar aqui, parâmetro de tipo, certo? Parâmetro de tipo, beleza? E, gente, eu não ia nem falar isso agora, eu sei que é muito conteúdo, tá? A aula já está bastante extensa, mas, gente, é assim mesmo. Se você quiser aprender o Dynamo e ter autonomia no Dynamo, infelizmente é essa quantidade de informações que você precisa para conseguir fazer isso, tá? Então, você pode criar um grupo aqui com esses nodes. Você pode selecionar os nodes e você pode vir aqui em Edit e você pode clicar aqui, olha, Create Group. E aí ele agrupa os nodes nesse grupo, numa caixinha aqui que é chamada de grupo. E aí você também pode selecionar os nodes e dar um Ctrl G, ele faz a mesma coisa, tá? E aí você pode dar um título. Então aqui eu posso colocar parâmetro de tipo. E aqui em cima, parâmetro de instância. Certo. Gente, vê só. Esses dois coisas aqui que a gente fez, a gente só está obtendo o valor do parâmetro. Só que a gente quer alterar agora, meu velho. A gente quer alterar o valor do parâmetro. Então, se eu quiser alterar um valor de um parâmetro de instância, o que é que eu faço? Eu vou utilizar esse cara. Esse cara aqui, independente se é parâmetro de instância ou de tipo, esse cara é o cara que ele vai alterar o parâmetro, alterar o valor do parâmetro, beleza? Então, ele está pedindo os elementos. Então, se eu passar os elementos direto, eu estou tratando dos parâmetros de instância. Agora eu pego o nome do parâmetro, eu já tenho aqui, eu vou alterar esse cara aqui. E aí, vê que interessante, eu posso deixar o negócio mais inteligente e posso puxar daqui, olha, o valor do parâmetro, o nome do parâmetro, posso puxar desse string e agora eu quero o valor do parâmetro. E aí, o valor do parâmetro, eu posso colocar um number slider. E aí, lembrando, gente, que agora eu vou estar alterando o valor do comprimento dessa prateleira. E aí eu preciso me ligar nas unidades, tá? Então, se eu vim aqui em UN, eu estou vendo que eu estou em milímetros aqui, certo? Então, eu preciso vir aqui no meu Dynamo e eu sei que eu vou tratar de milímetros. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu vou estar variando essa prateleira de 500 milímetros a... Vamos lá, 5 metros, que seria 5.000 milímetros. Isso aqui eu vou colocar 100, certo? Então agora eu tenho o meu number slider, eu estou variando aqui essa prateleira. E agora eu vou colocar esse valor aqui, certo? E aí se eu der eu estou colocando 500. Se eu der um run, vou deixar lado a lado. Se eu der um run, todas as minhas prateleiras agora elas vão ficar com 500, tá? Só que vê o interessante. Agora eu posso deixar isso aqui no automático e agora eu posso brincar com o meu modelo. Vê que legal? Vê que legal? Agora eu posso brincar com os valores do meu modelo, porque está no automático.
Deixa eu tirar do automático, vir para o manual. E como é que a gente faz com parâmetro de tipo? Muito simples. Parâmetro de tipo a gente faz a mesma coisa. Eu vou dar um Ctrl V aqui, Ctrl C, Ctrl V. E ao invés de eu passar o parâmetro, ao invés de eu passar os elementos, eu pego o element type. Só que aí eu pego o element type da unique items, certo? E vou colocar aqui. Então o element vai ser o element type, beleza? O nome do parâmetro eu posso pegar esse cara aqui, o nome do parâmetro. E agora eu pego o valor. Colocar esse cara aqui e agora eu vou pegar o valor. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui nesse number slider. E aí a profundidade eu quero que seja de 200 até, sei lá, 800. E aí ele pode estar variando de 50, certo? E agora eu passo esse cara para cá. Então agora se eu der um run, vamos lá, se eu der um run, eu agora tenho isso aqui. Só que se eu colocar no automático, agora eu consigo, de forma instantânea, alterar os valores das minhas famílias. Então agora eu tenho como alterar isso aqui e tenho como alterar isso aqui, beleza? Então, gente, é dessa maneira que você consegue acessar os parâmetros dos elementos no Revit. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa nessa aula e tem muito mais coisa para a gente ver nessa mentoria ainda, tá? A gente vai ver coisas mais avançadas em relação a toda essa questão de parâmetro. Isso aqui é só o começo, tá bom? Então, gente, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.